Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Mãe aqui no meu canal Edilma Tinto. Como que vocês estão? Vamos conversar hoje sobre introdução alimentar? Quem está aqui quer aprender sobre introdução alimentar? Bora começar, gente? Que saudade que eu estava de vocês! Como que vocês estão? Hoje é dia 20 de março de 2025. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Mãe. Boa tarde para quem está chegando agora. Quem está chegando? A Suelen, a Sônia. Sona, isso? A Andressa, a Ana, a Cíndia, a Jo, a Bianca, a Railane, tem uns nomes bem diferentes, o meu é diferente também, né? A Jaqueline, a Bruna, a Jéssica, oi Sueli, a Sueli é 28874. A Lisa Alves, Hello Santos, é isso? A Cláudia, a Lela Pernice, tem mais aqui? Eurica, Kira, gente, que nome difícil. Desculpa se eu errar aqui. A Yasmin, a Janaína, a Thalita. Gente, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos, né? Hoje o nosso assunto na nossa live do nosso Papo de Mãe, hoje a gente vai estar conversando sobre as texturas, como era antes, como era hoje, o que mudou, né? Para você que está começando a introdução alimentar, para você que está aí tendo dificuldade com o seu bebê, de aceitar os alimentos, e aí você está dando uma forma diferente aí, que essa forma diferente está ajudando ele a comer, a gente vai conversar hoje aqui sobre esse assunto. Bebês que não estão aceitando os alimentos, a forma que você está oferecendo, a forma que se oferecia antigamente, o que mudou, o que a gente precisa fazer hoje, ok, pessoal? Então, sejam muito bem-vindos. Eu peço para vocês que compartilhem essa nossa live aqui para mais pessoas, mais pais, famílias que vocês conhecem, né? E se for fazendo sentido para vocês essa live, que você vá curtindo aqui, porque ajuda bastante a gente no engajamento, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje de introdução alimentar. Bora lá, pessoal, tá chegando aqui, né? Hoje eu tô praticamente aqui no horário, não é verdade? Eu sempre tô atrasada, né, correndo. Eu estava gravando agora há pouco aqui um vídeo para depois soltar aqui para vocês explicando montar o pratinho, né? E aí eu corri para cá e deu tempo de chegar no horário. Então sejam muito bem-vindos. Gente, vamos lá. Vamos começar. Então, a nossa aula de hoje é sobre textura. Para quem não sabe o que é textura, textura é a forma que a gente deixa cada alimento, ok? Então, isso é textura. Então, eu vou lá, a forma que eu amasso, a forma que eu preparo o alimento para a criança, chama textura, o formato que eu vou deixar para essa criança comer, colocar na boquinha, beleza? Fechou? Então, quando a gente fala em textura, antigamente, a gente sempre lembra que quando o bebê vai começar a comer, a gente lembra de uma palavra que é muito usada, que a gente chama papinha, ok? Então, o bebê agora, com 6 meses, vai começar a comer papinha. Só que essas papinhas, antigamente, elas eram o quê? Ou se não muito amassada, ou se não, elas eram praticamente líquidas, né? Deixava-se bem líquida para o bebê facilitar a vida dele para engolir e para o bebê não ter risco de engasgo, que eles achavam que com mais líquido não ia engasgar, mas vocês sabem que muitos bebês engasgam mais, os riscos de incidência é mais até mesmo com leite do que com o próprio alimento sólido, né? E para facilitar essa criança, você via que o bebê comia muito mais, né? E por que ele comia muito mais? Porque estava numa textura praticamente líquida. Isso ajuda a criança a engolir, porque é o que ele faz hoje com o leite, certo? Outra coisa que se fazia muito antigamente era a gente oferecer, né, as pessoas oferecerem aí os alimentos bem misturados de uma forma homogênea, igual, né? Então, antigamente se oferecia misturadinho, uma forma homogênea, né? Hoje em dia a gente também vê muitas situações, eu pego muito casos de mães, de famílias que teve problema com a introdução alimentar, tem problemas com o bebê não aceitando bem comer os alimentos, devido a oferecer esses alimentos muito liquidificados, né? Liquidificados, na verdade, e misturados, ok? Aquelas papinhas
misturadinhas, tá? Então, o que que a gente faz? Antigamente, se tinha uma crença, acreditavam-se muito que quando eu vou lá e facilito, né, esses alimentos para a criança, ele vai ter uma facilidade na digestão. Eu vou ajudar o meu bebê. Então, eles acreditavam que eles estavam ajudando o bebê. Então, por isso que antigamente, gente, se oferecia a avó, lá, se oferecia até mesmo sua mãe, a minha mãe também fez isso, oferecia a papinha misturadinha, né, bem trituradinha para o bebê, ok? Porque se tinha uma crença que ia ajudar essa criança aí a deglutir, a facilitar a digestão, a comer esses alimentos, certo? Então, o que mudou, né? O que aconteceu de lá para hoje? Primeiro foi muitos estudos. Então, hoje em dia, depois de muito se estudar sobre isso, se sabe que a gente precisa explorar textura para o bebê desde o início, que o bebê, desde o começo da introdução alimentar, com 6 meses, precisa ser exposto às texturas. Então, por que eu trouxe essa live aqui hoje para vocês? Porque eu acompanho os comentários, alguns comentários, né, de vocês lá. E muitas mães, tô com medo de engasgo, eu dei liquidificado, eu liquidifico, facilita a minha vida, meu bebê tá comendo saudável, tá bem, minha criança tá bem. A gente tem que ver aquele negócio assim, eu comi, mas não morri, eu estou vivo. Quando eu falo saudável, né, uma criança hoje que está aí com 5, 6, 7 anos, que forma que ela está saudável? Como que ela está comendo? É porque tem gente que acredita que comer uma quantidade grande de comida significa que essa criança está comendo bem e está comendo saudável. Quando a realidade não é essa. Então, comer bem é comer o suficiente para te saciar, e comer bem é conter os nutrientes essenciais que o seu organismo está precisando. Isso é comer bem e estar saudável. Então, muitos pais confundem isso. Então, hoje, né, depois de vários estudos, com os estudos feitos desse tempo para trás, 30, 40 anos para trás, hoje a gente se sabe que é importante a criança explorar a textura desde o início e que, né, quem aí conhece uma criança de 1, 2 aninhos que não consegue mastigar uma carne, né? Que não consegue, tem dificuldade, coloca na boca, joga para um lado, joga para o outro, joga para um lado, joga para o outro. Quem que conhece? O que acontece? Quando eu insiro textura, né? E a gente vai, eu trouxe aqui o pratinho para vocês. Para quem não sabe, esses aqui são os meus famosos pratinhos, né? Que eu mostro muitos exemplos aqui de cardápio para vocês, de como montar um pratinho, sempre lá nos meus vídeos. Então, quando eu vou lá e coloco textura, então vocês podem ver que primeiro, né, esse pratinho, ele está colorido, ele não está uniforme, né? Ele está separado, aqui os alimentos, e ele tem textura, você consegue ver pedacinhos bem pequenininhos aqui dos alimentos, né? Então, você vê a textura, ele tem textura, eu não acabei com essa textura, ok? Quando eu vou lá e faço isso daqui para o meu bebê e ofereço dessa forma aqui, o que vai estar acontecendo com essas texturas aqui que vocês morrem de medo? Olha aqui a textura do frango, vamos ver se dá para vocês olharem, tá vendo? Essa é a textura, ó, vocês aqui do TikTok, textura do frango. Quando eu faço isso, essas texturas ajudam no desenvolvimento da mastigação e na aceitação dos alimentos, na aceitação alimentar. Então, vocês sabiam que quando eu ofereço os alimentos só da forma líquida, né? Quando eu vou lá, sabe, compro aquele mixer lindo, tem vários lugares vendendo, né, fazer papinha, congelar essas papinhas, você faz um monte de uma vez e congela em saquinhos. Tem até para vender aqueles que já vem num saquinho assim, sabe, o bebê só chupar, frutinha, mix de frutinha, essas bobagens. Meu marido. Quando eu vou lá e dou a forma líquida, o bebê, ele só vai engolir. Você põe na boca dele, ele, ó,
engole, tá? Então, o que que eu faço quando eu vou quando acontece isso? O que que acontece isso com a criança? Espera aí, gente, deixa eu só responder aqui o meu marido. Desculpa, gente. Deixei. Aí, pessoal, obrigada, viu? Beleza. Então, vamos lá. Quando eu faço isso, né? A criança, ela só vai engolir quando eu dou o alimento ali de forma líquida, vocês morrem de medo, vai lá, faz a papinha, bate a papinha, né? Aí, o que que acontece? Eu vou estar fazendo, dificultando essa criança de aprender a mastigar. Quando essa criança só engole, ela não faz esse movimento, ó. Tá? Sabe esse movimento aqui, ó? A criança não faz esse movimento. Isso aqui tem uma musculatura, tá? E essa forma que eu tô fazendo aqui, quando eu faço isso com a criança, dou textura, eu vou acabar fazendo com que ela, ó, faça um movimento diferente do movimento de engolir, que se chama o movimento de mastigação, que ela começa com 6 meses, porque com 6 meses ela não tem isso ainda, ela não sabe isso ainda, ok? Mas com 6 meses ela começa a praticar esses movimentos de mastigação graças à textura que você está oferecendo para ela. Tá? Então, é muito importante hoje, né, do que mudou, é a gente oferecer a textura. Então, quando eu faço isso, além de tudo, sabe aquela transição que a gente tem que estar fazendo, né, para a criança? É aquela transição que nós precisamos fazer a partir de 1 aninho, né, que é a comida da família agora. Quando eu começo com essas texturinhas, e cada textura é adequada aos meses da criança, à idade da criança. Então, com 6 meses uma textura, 7, 8 meses outra, tá? Então, você tem que estar oferecendo a textura adequada para a criança, com segurança para a criança, para não ter risco de engasgo. Quando eu faço isso, na hora que eu chego depois de 1 aninho que eu vou fazer essa transição, sabe a transição? Que a criança vai comer a comida da família, fica muito mais fácil. Tá? Muito mais fácil, porque a criança já tá treinando desde os 6 meses. E aí, com 1 aninho, é só você colocar os grãos inteiros sem precisar amassar, picar tanto, para a criança comer. Tá? Então, gente, é muito importante, é algo que às vezes a gente não dá importância, porque a gente não tem entendimento, porque não é explicado pra gente, na verdade, em detalhes, por que é importante. As pessoas precisam falar assim, faz isso, mas por que eu preciso fazer isso? Né? Por que o bebê precisa comer textura? Por que não pode? Né? Comer a papinha líquida? Por que eu não posso bater tudo no liquidificador? Quantas receitas vocês veem na internet, aqui na internet, quantas mães se dizendo nutris, quantas mães aí se acha profissional da área, né? E vê aí um engajamento, vê uma forma de vender um livrinho aí de receitas, ok? Né? E aí, o que elas fazem? Elas vão lá e ensinam vocês a fazerem receita prática, papinha do bebê, congelar a papinha do bebê, pega lá no mix, por batata, cenoura, um monte de coisa, bate tudo, né? Geladinho, danoninho, etc e tal. Quantas pessoas fazendo isso? E aí tem um monte de gente que vai na onda, segue a onda, vai na onda. Aí chega nessa onda, né? Vai embora. Aí depois lá na frente, que ela achou o máximo e seguiu isso, ela ela pode colher uns resultados que não vai ser bom. E esses resultados é dificuldade de mastigação, seletividade alimentar, e a criança precisa comer os alimentos, e aí ela vai acabar ficando o quê? Uma criança que vai num período de hoje. Eu esqueci de colocar no silêncio aqui, né? Silenciar meu telefone. Uma criança que depois de 1 aninho não consegue comer comida, não consegue mastigar os alimentos, não consegue aceitar os alimentos, porque quando eu faço isso daqui, ó, textura, separado, individualizado, essa criança vai aprender a comer, formar paladar. Então você não vai ter tanta dificuldade para essa criança comer depois. Quando eu vou lá
E não faço isso depois de um aninho que a criança precisa comer esses alimentos todos, e ela não vai comer porque ela não sabe como mastigar, porque ela não formou paladar, não aprendeu a gostar da comida, porque você deu tudo misturado. Essa criança vai começar a ter dificuldades, vai ter deficiência nutricional. Aí você vai levar no pediatra, o que a pediatra vai ter que fazer? Se a criança não come e ela está tendo deficiência nutricional, ela vai fazer o que com você? Vai te receitar o que para o seu filho? Suplementação. Ela vai dar o quê? Suplemento. Aqueles suplementos lá que você vê por aí, essas porcarias. Entendeu? Por quê? Porque a criança está com baixo peso, vou tacar suplemento. Porque a criança não está bem nutrida, vou tacar suplemento. Porque a criança não come. Então tem que suplementar. Ok? Você já viu pessoas que passam mal, que ficam com bastante dificuldade, né? Já viu pessoas que acabam ficando doentes, que não conseguem comer e acabam ficando internadas, né? E estão lá internadas, não conseguem comer via oral e vai por sonda, que a gente chama dieta parenteral, porque ela não consegue comer. O bebê, o que a gente faz com ele? A gente vai lá e faz o quê? Tá com suplemento na criança, porque a criança não come nada. E por que não come nada? Gente, todos os problemas que a criança tem de alimentação lá na frente, que você vê um monte de gente, começa na introdução alimentar. O ponto forte é na introdução alimentar. É lógico que tem o quê? Tem a ver com a gestação, o que você comeu na gestação, durante o aleitamento, o que você comeu no aleitamento, mas tem muito a ver aqui, pessoal, na introdução alimentar. Nós precisamos fazer uma introdução alimentar adequada, tá bom? Para ajudar essa criança a desenvolver aí o paladar, mastigação e aceitação dos alimentos. É necessário a gente fazer uma introdução alimentar adequada, tá? Ai, Dilma, eu não sei como fazer isso. Gente, é só vocês irem lá e baixarem o meu guia de introdução alimentar. Tá? Ai, Dilma, eu não conheço você, eu não confio em você. Tem vários profissionais também fazendo, né? E isso que pode te atender, ok? Ai, Dilma, eu confio em você. Então você vai lá e baixa o meu guia de introdução alimentar que tem todo passo a passo. Não existe desculpa para você fazer errado e inadequado. Tá bom? Ah, eu não sei o que fazer. Ok, pessoal? Aí se vocês quiserem todas as orientações passo a passo, vocês podem ir lá e baixar meu guia de introdução alimentar. Verônica, boa tarde de Queimadas, Paraíba. Boa tarde, seja bem-vinda aqui. Então, vocês entenderam o porquê que a gente não pode dar, como antigamente, os alimentos para a criança? A gente não pode mais fazer essa forma. Vocês entenderam? Porque quando eu vou lá, vamos recapitular aqui para vocês colocar em prática, aí eu quero ver, ó, prática aí na sua casa. Então, quando eu vou lá e faço liquidificado, quando eu vou lá e faço misturado, esses alimentos para a criança, o que vai acontecer com essa criança, pessoal? Essa criança vai ter o quê? Dificuldade de mastigação, dificuldade de aceitar comer os alimentos e seletividade alimentar. Tá? É muito provável. É raro. Ah, mas o meu bebê, eu fiz assim e no final ela conseguiu comer depois. Você é uma mulher de sorte. Que a maioria dos casos não é isso que a gente vê, tá? Não é isso que nós vemos. Não pode biscoito maisena. Tá, Paulinha? Pela misericórdia, isso daí é ultraprocessado. Porcaria. Exatamente, Mirella. Tá? Então não pode, tá bom? Salvador, Bahia. Minha netinha fez ontem 6 meses. Olha, tem bebê começando aqui a introdução alimentar. Vai dar tudo certo. Minha bebê começou a comer. Antes ela ganhava 1 quilo por mês, começou a comer e ganhou 500 gramas. Gente, isso aí tem que ver junto com o pediatra, ok? A pediatra falou que pode, Paulinha, troca de pediatra, ou mantém ela como pediatra, se ela é uma boa pediatra, mas como nutria, que ela não é, porque ela é pediatra, ela não está sendo boa não, procura uma nutricionista, ok? Quem cuida da alimentação do bebê são nutricionistas, são educadores alimentares, ok, pessoal?
Minha bebê de 6 meses come os alimentos separados. Hoje ela está com 2 anos e, graças a Deus, não tenho nenhum problema com a alimentação dela. Olha o depoimento aqui da Ninha. É isso? Ninha. Olha o depoimento dela, ó. Bebê dela, ó, desde os 6 meses, comeu separadinho assim. Parabéns, mãe. Parabéns. E agora come sem problema nenhum. Gente, quando nós aplicamos a metodologia correta, quando fazemos da forma correta, muito dificilmente, a não ser que você vá lá e estrague tudo, né? Ah, assim que a criança faz 1 ano, você começa a dar um monte de porcaria para ela comer. Aí, os ultraprocessados vencem os alimentos saudáveis. Cuidado, tá bom? Mas se não, gente, a criança vai comer, ela tem isso como alimento, ela aprendeu a comer aquilo ali, ela vai de vento em polpa, tá? Parabéns, mãezinha, parabéns. Quem quiser ver, eu tenho muitas alunas, muitas mães que postam, né, os seus bebês, que são minhas alunas do Guia NutriBebê. Quem quiser ver essas mães, é só ir no meu perfil do Instagram, tem lá, né, naqueles destaques, tem lá depoimentos. Aí vocês conseguem ver vários bebês lá que seguiram o passo a passo do guia, e que comem de tudo, tem até gêmeos lá. Eu acho lindo demais. O meu vai completar 2 anos, não come nada, só quer o peito. Aí você tá trocando o alimento pelo leite, né? Ele tá trocando o alimento pelo leite, tá bom, Tarciana? Aí você tem que tomar uma ação. A gente não pode substituir o alimento por leite, ok? Não pode, tá? De jeito nenhum. Porque a criança é mais fácil mamar do que comer. Se você substitui, a criança não vai aprender a comer, a criança vai querer só mamar e você vai ficar nesse ciclo aí, ó. Se você não sair desse ciclo, a criança não vai aprender a comer, não vai comer nada, vai ter dificuldade mesmo, tá bom? Beleza, pessoal? Fechou? Tá na minha hora, tá bom? Ah, outro detalhe antes de eu ir embora que eu lembrei aqui para falar para vocês é o seguinte. A criança, o bebê, quando você tá colocando... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra quem não sabe, eu moro aqui no Canadá, né? E aí, um telefone meu é do Brasil, né? Vamos supor, as mãezinhas que tem suporte, né, comigo via WhatsApp, né, que compra meu guia com suporte, é o telefone do Brasil que eu atendo elas via WhatsApp. Então, ele tá aqui, funcionando, tal, beleza. Gente, mas vou falar uma coisa pra vocês. Esses telefones que estão tocando aqui agora são todos de operadoras para vender serviço do Brasil. Como eles ligam, né? Gente, como enche o saco. Aqui no Canadá não é assim, não. Essa parte eles não... Nossa, é raro eles ligarem para você para encher o saco. Meu Deus do céu. Socorro, gente. Socorro, Deus. Então assim, quando vocês forem oferecer, tá? Pra gente finalizar aqui a nossa aula. Quando vocês forem oferecer a comida pro bebê, nada de distração, ok? Eu preciso que esse bebê esteja focado no alimento, ok, pessoal? No alimento, tá? Então, quando você for oferecer a comidinha para o seu bebê, não vai colocar um brinquedinho para você enganar ele abrir a boca. Não vai colocar um celular, um desenhinho, nada. A única coisa que o seu bebê precisa, ó, é do pratinho na frente dele e de você. Você sendo a protagonista para ajudar ele, você sendo a educadora dele, ok? A ajudadora do seu bebê. E como que você vai fazer isso? Você vai ter que estar oferecendo para essa criança e deixar ele concentrado aqui nos alimentos, tá bom? Para quem não sabe como fazer isso, eu tenho umas dicas muito boas lá no meu guia de introdução alimentar, que eu ensino as mãezinhas de como fazer a introdução alimentar bem divertida, né? E como ensinar a criança a comer, tá bom? Beleza, pessoal? É só vocês ir lá, entrar no meu link do perfil para vocês conhecerem lá, tá? Fechou? Beleza? Ó, deu minha hora, tô indo. Hoje é quinta-feira. Na terça-feira, a gente volta com as nossas lives de terça e quinta, tá bom? Terça e quinta. Eu não estava conseguindo estar aqui nesses horários, mas agora já está tudo resolvido. E eu vou conseguir estar presencial aqui com vocês, tirando dúvidas, conversando um pouquinho sobre introdução alimentar, tá bom? Então, a gente volta nos nossos horários de terça e quinta, às 14h, beleza? Ó, beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até terça-feira.